Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Deus seja com todos. É um motivo de muita alegria estar presente aqui com os irmãos nesta noite, para prestarmos um culto ao Senhor. É uma alegria muito grande em saber o quão bom Deus foi conosco, com a nossa família, com você também que nos acompanha através das redes sociais. Que as mãos poderosas do Senhor também estejam sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Os amados, para não perdermos tempo, eu gostaria de pedir aos irmãos que pegassem a tua Bíblia e abrisse comigo no livro de Salmos, Salmo 3. O verso é o de número 1 a 8. Salmo 3, o verso de número 1 a 8. Quem for encontrando, pode colocar sobre os pés, em reverência ao nosso Deus. Amém? Salmo 3, o verso de número 1 ao 8. Todos encontraram? Leamos então a palavra de Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Coloque a tua Bíblia aberta sobre o teu banco. Vamos aqui fazer apenas um minuto de oração, para que o Senhor venha trazer a iluminação do Espírito para compreendermos a respeito do texto lido. Amém? Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por este ano, ó Pai, maravilhoso que está prestes, ó Pai, a se vindar. E de um ano, ó Pai, que está, Pai, para vir sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado, que o Senhor teve, Pai, para com as nossas vidas e com as nossas famílias. Pai, te pedimos, Senhor, que nessa mensagem o Senhor possa, Pai, trazer iluminação do teu Santo Espírito. E assim, Pai, aplicar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Para que possamos, ó Pai, aprender do teu Espírito e colocar, Pai, essas palavras em práticas. Te louvamos e te agradecemos e que o teu nome venha a ser glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, alegria constante em mais uma vez estar aqui para expor a palavra de Deus. E ao receber o convite, eu pedi ao Senhor que me direcionasse uma palavra, e o Senhor então me trouxe ao coração o Salmo 3, verso de número 1 a 8. E o tema da mensagem é Hino da Manhã. Para poder ficar gravado, vou repetir mais uma vez. O tema da mensagem, Hino da Manhã. É interessante quando vamos observar a respeito dos salmos, e este salmo ele é de autoria dada a Davi, ao qual assim escreveu esta oração, escreveu essa canção. E nós vamos observar que não somente o Salmo 3, mas todos os salmos, contado em forma de hinos e canções, vai falar a respeito de um povo, de sua cultura, de sua história, de sua prática de vida, e diante de toda a situação do povo, vai mostrar a respeito do único Deus, ao qual era digno de ser adorado e exaltado, um Deus ao qual trouxe a misericórdia e o seu amor para o seu povo. Interessante também observar que Deus só não trazia do seu amor e da sua misericórdia, mas este mesmo Deus,
era o Deus que guardava e protegia o seu povo. Como é bom lermos os Salmos, como é bom observarmos os Salmos, pois os Salmos vão nos ensinar a maneira certa e correta de prestar um culto a Deus. Os Salmos vai nos instruir a maneira certa ao qual vamos fazer diante do Senhor as nossas orações. E este Salmo vai apresentar uma das mais belas histórias, apesar do início mostrar a preocupação e a angústia de Davi, mas no final ele vai relatar a presença do Senhor em meio a uma situação difícil, a uma situação precária, a uma situação caótica ao qual viveu Davi. E o que representa, Natanael, o Salmo 3? O Salmo 3 vai mostrar a fuga de Davi, ao qual o mesmo correu para o meio da cidade e saiu de onde ele estava com medo do seu filho e da ameaça que vinha sobre ele. O filho de Davi chamado Absalão. É interessante que quando vamos observar em 2 Samuel capítulo 15, verso 12 ao 13, diante daquele texto de Samuel, nós vamos ver que Absalão, ele começa a conquistar o coração dos homens, a ganhar o coração dos homens, para que assim os homens estivessem do seu lado. E quando Absalão, ele consegue alcançar um número enorme de homens que começou a fazer parte ali do seu exército, que começou a fazer parte do seu convívio, que começou a caminhar com Absalão, agora Absalão, junto com estes homens, ameaça a Davi, o servo do Senhor. A história bíblica vai dizer que chega um servo de Davi, um mensageiro, e diz a Davi: Davi, Absalão conquistou um grande exército, e grande é a ruína que vem sobre a sua vida e sobre a vida do seu povo, pois o teu filho está sob perseguição da sua pessoa. Meus irmãos, é sensacional este salmo, pois esse salmo vai relatar e vai representar a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vai apontar e direcionar tudo à pessoa de Jesus Cristo. Vamos observar, Davi, quando ele foge da cidade, da presença do seu filho e dos inimigos que se levantavam contra ele, Davi sai com um pequeno grupo de homens, fiéis seguidores, para lhe trazer também proteção para aqueles homens. Jesus Cristo não fez diferente. Quando a ameaça vem sobre a pessoa de Cristo, Jesus deixa a cidade e vai ao monte orar. Natanael, isso é uma forma de covardia? Não, não é covardia, mas é deixar com que algo não aconteça logo de imediato. E Jesus tinha no seu coração o cuidado para com os seus pequenos discípulos, para aqueles homens fiéis, a ponto de levá-los para longe da cidade para não serem pegos. Observe que a representação ela é enorme sobre a vida de Davi, como também sobre a vida de Jesus Cristo. Quando vamos observar a respeito do Salmo 1, aprendemos a esses dias atrás que devemos que caminhar conforme o querer do Senhor, conforme a vontade do Senhor, obedecendo e respeitando os seus preceitos, as suas leis, respeitando as suas ordenanças, para assim nos tornarmos os homens bem-aventurados. Mas é normal, reverendo Elias e meus irmãos, a gente falhar, é normal a gente tropeçar, é normal às vezes a gente quebrar uma lei, quebrar um preceito, quebrar um mandamento. E quando eu falo a respeito de ser normal, eu não falo que a gente tem que viver de forma contínua a quebrar, não. Mas eu digo que é natural do homem caído tropeçar em alguma parte da lei e não cumprir a vontade de Deus. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo é o varão bem-aventurado. O Senhor Jesus Cristo, ao qual nos chamou, ao qual nos convocou, ao qual nos elegeu, é o Senhor que não quebrou nenhum preceito. É o Senhor que não quebrou nenhuma lei. É o Senhor que não foi de contra as ordenanças do seu Pai. E sendo assim, se tornou o bem-aventurado. O Salmo 2 vai mostrar a respeito do Senhor dizendo que ele tinha um grande trono, mas que os homens se levantaram para querer tomar conta deste trono, ser autoridade sobre este trono. Porém, o Senhor Deus diz
que o trono já tinha um dono, já tinha um Senhor, e esse trono pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora vamos entrar no Salmo 3, para compreendermos a representação de Davi, a representação de Cristo, e aquilo que representa também para a igreja do Senhor. Observa comigo na sua Bíblia, o verso de número 3, versículo 1 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Os inimigos de Davi cresciam, as adversidades vinham sobre a porta de Davi. A perseguição agora era notória sobre a situação ao qual vivia o servo do Senhor, Davi. O desespero aumentava. E Davi vai dizer que a multidão se multiplicava, que o número dos seus adversários cresciam. E Davi vai dizer a ponto de que esta multidão se levantava contra ele. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis. E o final do ano, reverendo Elias, amada igreja, meu amigo Joaquim, não é diferente. Os dias são difíceis. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que já o dia mau vem adiante de nós. Mas Davi, ele vai nos mostrar aqui que os seus inimigos cresciam e se multiplicavam. Eu tenho certeza que aqui ninguém é diferente do que eu passei. Um ano difícil, um ano dificultoso, um ano complicado, aonde os nossos inimigos, aonde os nossos adversários se levantaram contra nós. E quem sabe a sua oração hoje, quem sabe a oração que você fez neste culto, ou quando você acordou, não foi dizendo: Senhor, o ano está terminando, e grandes são os meus inimigos ao qual se levantam contra mim. E o verso 2, Davi diz: são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Ou não há salvação para ele em Deus. Essa é, meus irmãos, a gota mais amarga na angústia presente no verdadeiro servo do Senhor. Odilon e meus amados irmãos, se tem algo triste é quando nós observamos e analisamos os nossos inimigos crescer diante de nós, se levantar diante de nós, as tribulações, as dificuldades, os tempos caóticos se levantando sobre nós, e nós olhando para estes problemas, e vindo destes problemas ainda a palavra: não há em Deus salvação para você. Quem sabe não chegamos até aqui neste ano que se passa. Quem sabe não chegamos neste último dia, os inimigos se levantaram de todas as formas dizendo: não há salvação em Deus para ele. Não há salvação em Deus para ela. Mas é interessante que Davi, ele não deixa com que estas palavras tomem conta do seu coração. Por quê? Porque Davi entendia que no momento que ele desse ouvidos às vozes dos seus inimigos e dos seus adversários, a dúvida entraria no seu coração. Um dos ensinamentos de Davi para nós, meus irmãos, para o próximo ano, é não dar ouvido para os nossos adversários e para os problemas. Por quê? Porque quando damos ouvidos, começa a brotar em nosso coração a dúvida, e a dúvida nos leva a pecar contra o nosso Senhor, a ponto de duvidar quão grande é o nosso Deus. E do verso 2 ao 3, a Almeida Revista Corrigida usa uma palavra sensacional, diferente da Almeida Revista Atualizada. Ela usa a palavra selá. O que é a palavra selá? É a mudança de uma nota, ou quem sabe uma pausa em meio a uma canção. Davi agora, ele para a canção para analisar, para pensar, para observar o que Deus já fez sobre a sua vida. E assim também temos que ser, meus irmãos, a cada dia, a cada momento, dar uma parada, dar uma respirada, observar as grandezas do Senhor e das suas maravilhas.
e colocar em prática o Selá em meio à nossa canção, em meio ao nosso louvor. E observa comigo o verso 3, do 2 ao 3, Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Agora Davi muda, aquele Davi amedrontado, aquele Davi que estava correndo, aquele Davi que estava procurando se esconder, ele para em meio à canção e lembra do que o Senhor já fez em sua vida. Meus irmãos, um ano está se passando, e nós temos que olhar para trás e agradecer ao Senhor, e não se preocupar com o dia mau de amanhã, mas agradecer ao nosso bom Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Porque Tu és, Senhor, o meu escudo, Tu és a minha glória. E Davi agora ele diz que o Senhor o exalta e levanta a sua cabeça. O que é levantar a cabeça? O que é erguer a cabeça? É que em meio a esta oração, Deus trouxe o encorajamento a Davi. A Bíblia vai dizer que Deus fala a Josué: Josué, sê forte e corajoso. Meus irmãos, temos que levantar as nossas cabeças diante das adversidades. Temos que levantar as nossas cabeças diante das lutas, diante dos momentos ruins, e sempre reconhecer que por mais que os problemas eles venham sobre a nossa porta, nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Deus grandioso, nós servimos a um Deus que é o escudo para nós e é a nossa glória, e um Deus que levantará e trará encorajamento sobre os nossos corações. Verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, pedido de socorro, Alessandra e amada igreja. E Ele do seu santo monte me responde. O consolo do Senhor sobre a vida de Davi. Há algo interessante aqui que se a gente não observar, a gente passa direto. Observa, os Salmos nos ensina a orar. E o Senhor nos responde através da sua palavra. Aqui o princípio do sola escritura, somente a escritura. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes a gente ora e as nossas orações não são respondidas porque a gente pede mal. O que é pedir mal? É pedir conforme o nosso querer e não o querer do Senhor. O que é pedir mal? É pedir conforme a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Mas Davi vai nos ensinar que o nosso clamor, a nossa oração tem que estar embasada somente na Escritura. Para o ano que vem, aqui um ensinamento para nós. Que possamos orar conforme as Escrituras nos ensina a orar. Que possamos clamar conforme as Escrituras nos ensinam a orar. Porque se a gente ora, se a gente clama ao Senhor, mediante a sua palavra e conforme a sua palavra, as nossas orações serão respondidas e o consolo virá do nosso Senhor. E qual é o resultado? Verso 5. Deito-me e pego no sono. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que texto maravilhoso. As adversidades de Davi agora chegou a um ponto de Davi dizer: o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, a minha glória, o que ergue a minha cabeça. O Senhor é aquele que me respondeu, agora eu vou me deitar e vou descansar. Conversando com o pastor Elias durante a tarde, eu falei: pastor, me dá uma direção, e ele ali me deu uma direção. A mudança do texto, sem ferir a exegese bíblica. Nós vamos observar que agora, após Davi orar, agradecendo ao Senhor, e a resposta vinda do Senhor a Davi, Davi vai descansar e dormir. Meus irmãos, descanse no Senhor para o ano que vem. Procure dormir em paz, porque o Senhor é o Deus de Israel, e este nosso Deus, o nosso guarda, ele não dorme.
Procura lançar as suas ansiedades sobre as mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu povo. E Davi vai dizer: deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Sabe por que chegamos até aqui? Sabe por que vencemos as maiores adversidades deste ano? Não foi pela força dos nossos braços, não foi pelo nosso poder aquisitivo, mas foi por causa de uma coisa somente. O salmista vai dizer que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e é por isso que fomos sustentados. Glória a Deus. Aleluias. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E o texto vai mostrar um novo homem. Uma hora chorando em meio à adversidade, e agora crendo e confiando no Senhor. Já estamos caminhando para o final. Agora Davi vai dizer no verso 7, parece que há uma mudança. Observa comigo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Olha a mudança de texto. Davi desesperado, Davi buscando ao Senhor, Davi recebendo a resposta de Deus, Davi dormindo e descansando em Deus, Davi agora acordando, crendo que o Senhor o protegeria. Mas novamente Davi volta a clamar a Deus: levanta-te, Senhor. É um novo pedido de Davi. Isso não é uma ordem, porque quem somos nós para dar ordens a Deus? Quem somos nós, seres tão insignificantes, corruptíveis? Agora Davi volta novamente, meus irmãos, a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, levanta-te, ó Deus, um novo pedido. Que ensinamento maravilhoso é este, meus irmãos? A oração de Davi, o hino de Davi, o louvor de Davi, a canção de Davi não terminou aqui, assim também é nas nossas vidas. A todo momento estamos clamando, a todo momento estamos buscando ao Senhor, a todo momento estamos pedindo ao Senhor que nos abençoe conforme a tua vontade. E quando às vezes imaginamos que o problema está indo embora, está passando, está cessando, ele volta à tona. Mas o nosso Senhor é aquele que escuta o clamor do seu povo. O Senhor é aquele que está sempre de ouvidos abertos para os seus eleitos, ao qual Ele chamou, ao qual Ele predestinou. O Senhor é aquele que está diante do trono para nos escutar, clamar quantas vezes for necessário, meus irmãos. Quantas vezes for necessário, clame ao Senhor. Quantas vezes for necessário, busque ao Senhor. Quantas vezes for necessário, se ajoelhe diante do Senhor e deixe com que as suas lágrimas se derrame diante dEle. Levanta-te, Senhor, é um pedido. Salva-me, Deus meu, salva-me, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Essa aqui é uma expressão de guerra, uma expressão de combate. Observa que Davi não vai pedir ao Senhor: Senhor, quebra os dentes dos meus adversários, desloca o queixo, o maxilar dos meus adversários. Não, observa. Davi, ele volta a se recordar do que o Senhor fez para ele no passado, a ponto de dar as vitórias a Davi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Observa o texto: pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Uma recordação, uma lembrança do que o Senhor fez a Davi. Davi entendia que a vingança não vinha de si,
Nós temos que entender, meus irmãos, que em meio às adversidades e às perseguições, a vingança não vem de nós, não tem que vir da igreja. Mas nós temos que ter a certeza que assim como o nosso Deus é soberano e um Deus de amor, Ele ainda continua sendo um Deus de justiça. E a justiça vem somente do nosso Deus. Não precisamos nos levantar e falar: Senhor, acaba com o meu adversário, destrói o meu adversário, não. Mas nós temos que entregar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem ao Senhor. E do Senhor virá a sua justiça. Verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A grande palavra de libertação presente no texto, isso aqui é dá um sentido temporal. Aqui Deus está falando, o salmista está falando não da salvação que leva ao céu, mas de uma salvação que traz libertação dos nossos pecados, de uma libertação de uma possível guerra, de uma libertação de um possível mal. O texto aqui, ele se aplica no perdão dos nossos pecados. Qual é, meus irmãos, a maior salvação de Deus ao seu povo? Nos fazer morar no céu? Só lhe deu glória, isso é maravilhoso. Nos fazer cantar com os anjos? Isso é maravilhoso. Mas a maior salvação pregada e anunciada na cruz do Calvário, a ponto de Paulo dizer que para uns era escândalo, para outros era loucura, mas para nós a cruz é o poder de Deus para libertar o homem dos seus pecados. O texto bíblico, ele vai nos ensinar que em vez de atacar os nossos adversários, os nossos oponentes, nós temos que ter a certeza que a maior salvação do Senhor é trazer a libertação dos pecados sobre o teu povo. E quando esta libertação e essa salvação vem sobre o seu povo, o povo pode olhar para os céus e dizer que a bênção está sobre nós. Coloque sobre os teus pés. Eu quero aqui tirar duas aplicações. Este deve ser, meus irmãos, o hino da manhã. Que o ano que vem possamos melhorar mais e mais os nossos devocionais diários. Que o ano que vem possamos sentar com os nossos familiares e falar da grandeza do Senhor. Que o ano que vem possamos chegar até aqueles que ainda não receberam o Evangelho e mostrar o Evangelho da libertação, que um dia nos libertou e é poderoso para libertar aqueles que estão cativos e presos. Que possamos, meus irmãos, cantar este hino a toda manhã. As adversidades vão vir. As lutas já nos esperam para o próximo ano. Mas nós temos que ter a compreensão, o entendimento e a certeza que o Senhor é o nosso escudo, a nossa glória. E dele vem a salvação e a bênção está sobre o seu povo. Que maravilha, pastor, ver que algumas pessoas estão aqui e com roupas normais. Conversamos sobre isso hoje à tarde. Quantos não estão usando uma roupa, uma peça, para dizer, essa peça vai representar tal parte, tal ponto da minha vida. Riqueza, paz, prosperidade, negativo, isso é algo místico. A verdadeira mudança para o ano que vem é mudar o nosso comportamento diante dos homens e termos o comportamento e o caráter de um cristão verdadeiro. Não é nada místico passar de um ano para o outro, mas o diferencial estará no momento em que darmos ouvido à palavra do Senhor e assim colocarmos ela em prática. Que este possa ser o hino da manhã sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a congregação e sobre todos os nossos familiares. Que o Senhor Deus assim os abençoe no nome de Jesus.